Sou Marcelo Nagal, eu trabalho em banco como analista de dados. Eu cheguei aqui há praticamente um mês e meio, né? Eu estava com o conhecido síndrome de burnout, e só que quando eu já estava sentindo esse sentimento assim, de depressão, de ansiedade muito forte há algum tempo, mas intensificou, e quando veio eu já não conseguia mais dormir direito, não conseguia, eu tinha pânico de entrar no trabalho, não conseguia conversar com as pessoas, vinha sentimento de isolamento, e eu estava muito naturalmente, por a gente não estar bem, eu acabei ficando muito agressivo. Eu tenho família, então eu não conseguia conviver em ambiente familiar, né? Acabava brigando, era impaciente com meus filhos, e quando eu me via nessa pessoa, quando eu olhava para o meu futuro, eu falei, poxa vida, por que eu vou continuar a viver sendo que eu não estou sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Não estou sendo um bom amigo, estou me isolando das pessoas. Então, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu olhava para frente e eu falei assim, pô, então para que eu existo, né? Então, se for melhor até que se eu morrer, acontecer um acidente, ter o seguro de vida, cobre financeiramente, minha família vai estar amparada. Então, para mim, já havia até pensamento de morte, de suicídio, essas coisas. Então, eu cheguei há um mês e meio atrás, na primeira sessão, assim. Só que na primeira sessão, já conhecendo o Alex e conversando, né, eu senti uma afinidade, eu senti um conforto de que eu poderia me abrir, né, conversar. E conversando de forma muito inteligente, de forma assim, muito profissional, o Alex conseguiu me ajudar a mapear quais seriam os meus pontos a serem trabalhados. E a cada sessão, por mais que era uma sessão que seja de 1 hora, de 1 hora e meia, mas parece que era uma sessão de 5 horas, de 6 horas, de tão intenso, né? Parece que quando a gente entra em pontos de hipnose, é tanta coisa que o subconsciente trabalha que você sai já transformado desde a primeira sessão. Então, naquele dia, eu já vi que, pô, eu posso melhorar. No primeiro dia, na primeira conversa que a gente teve, eu senti esperança. Então, para mim, vi um sinal, uma luz no fim do túnel, literalmente. Aí, só que assim, como o Alex falou, né? Você falou que a hipnoterapia é livre, então você não tem um passo a passo que você tem que praticar em casa, mas vive o dia a dia. Então, desde a primeira semana, eu me deparava com algumas situações que poderia me trazer um pouco mais de ansiedade, um pouquinho mais de depressão. Às vezes uma conversa, né, só pelo celular com minha esposa ou alguma coisa já trazia essa ansiedade. Mas não, quando fui conversar, eu consegui ouvir, né? Tinha momentos que tinha uma conversa mais enérgica, que eu ouvia mais do que falava, eu percebi e comecei a ficar mais tranquilo. E eu comecei, a partir da segunda semana, como eu consegui dormir melhor, eu consegui a ter uma rotina. Então, acordava e simplesmente não ficava mais preocupado com o futuro, né? Assim, eu tenho que fazer, ou eu pensava muito, eu tenho que fazer um trabalho que faça mais sentido para minha vida, ou algo semelhante, ou com os problemas, preocupado com os problemas. Eu percebi que eu estava no dia a dia conseguindo viver um dia de cada vez. Então, eu passei um tempo na casa dos meus pais, eu percebi o quão gostoso que era ficar com meus pais, curtir esse tempo com eles, então viver o momento presente. E pelo que passou, né, o Alex, eu entendo que ficou muito claro assim, a gente nunca erra, mas a gente sempre tem um aprendizado. Então isso para mim gravou, isso me confortou muito, então tirou toda a culpa do passado. Enfim, e ao longo das sessões eu vim trabalhando, chegando no ponto principal, que no caso eu trabalhei também sentimento de fidelidade e tal, que eu vi que era gatilhos, alguns traumas de infância. Então, durante as sessões, assim que fazia, no dia a dia, não vinha mais aquele sentimento às vezes de depressão ou de ansiedade. Parecia que eu tinha mais autoconfiança. Então, naturalmente, eu conseguia viver meu dia. Então, eu já me sentindo melhor, eu já conseguia conversar melhor com as pessoas, conseguia me relacionar. Foi, no entanto, que eu tomei a coragem de viver a minha vida, né, normal, a rotina.
E aí eu percebi que todas as situações que eu me deparava, que era para eu me pôr para responder a um conflito, essas coisas, eu acolhia, né? Um exemplo disso, assim, às vezes uma birra do meu filho, né? Jogou alguma coisa no chão, fez birra e tal. Se fosse uma situação anterior, eu ia brigar, né? Literalmente ia falar assim, não, levanta, né? Responder ríspido, pegar no colo de forma forçosa. Mas depois que fiz essas sessões, de tanto que a gente trabalhou outros sentimentos, quando eu via uma situação similar, para mim eu senti dentro a tranquilidade e simplesmente, né, eu agachava, né, perguntava para meu filho o que ele tinha, não sabia responder, e só acolhia, pegava no colo e eu me sentia bem. Então assim, aí agora, né, no final da sessão, né, uma mudança, né, muito assim, significativa. Quando eu vim aqui para hipnose, os meus filhos, meus familiares se distanciavam de mim, literalmente, né? Não queria ficar perto de mim. E meus amigos muito menos, né? Tinha algumas pessoas que queriam me ajudar, mas eu sentia que eu estava longe, né? Eu estava sozinho. Mas após as sessões, né, a minha família em si, quando eu fico em casa, as crianças vêm até mim, né? E assim, eu consigo dar mais atenção, consigo brincar, consigo, né, estar presente para eles, né, ouvir, né, fazer brincadeirinha, ficar alegre. E no entanto que foi inclusive na manhã de hoje, né, só o fato de eu falar para minha filha que eu já estou voltando, né, que eu me recuperei do tratamento, eu vou estar voltando pro trabalho, a minha filha, né, tá com minha esposa, ela chorou copiosamente sentindo a minha falta, né? Falei, poxa vida, papai vai, então assim, aí o que eu concluo de tudo isso, né? A gente vive, né, o nosso dia a dia, né, e na nossa infância a gente sobreviveu, né? Então, e muitos temas que a gente deixou, que passou, né? Muitos temas que foram traumáticos, eu sentia que eu botava uma pedra em cada uma e seguia em frente. Mas chega uma hora que, inconscientemente, todos esses sentimentos que estavam nessas pedras, né, vinham à tona, né, vinham pro presente. Mas assim, se a gente não conseguir trabalhar como que eu fiz aqui na hipnose, eu peguei todas essas pedras, eu removi essas pedras, né, eu acessei todas elas e praticamente assim, eu ressignifiquei, né, eu fui guiado para ressignificar. E quando eu acessava, a primeira vez que eu acessava, doía, mas como eu tinha um guia, né, como o Alex, não doía tanto, mas doía um pouco. Mas quando ressignificava, me trazia felicidade. Então, todos os momentos e sofrimentos que eu passei do passado, eu ressignifiquei e hoje me traz felicidade. Então, ou seja, tudo que eu passei no passado, né, que me trouxe dor, hoje eu sinto uma felicidade, uma alegria. Para mim é um sentimento até não ficou quando acesso essa memória, não é mais neutro, mas é um sentimento que me traz mais alegria. E no conjunto de tudo isso, para mim hoje eu consigo ser um ser humano normal, mais natural e confiar mais em mim mesmo. Então antes, né, eu posso falar assim, em contato com outras pessoas, né, ou com pessoas com nível superior, né, assim, nível social superior ou qualquer outra coisa que seja, né, algo a mais, né, do que eu me sentia de maneira inferiorizada, né, eu não conseguia me expor. Hoje eu converso de forma natural com todo mundo, né, mas visto que tudo isso eram traumas que ficaram para mim na memória, no passado, e que, né, tratando com a hipnose, para mim foi uma cura, né, consegui me curar de tudo isso. E até hoje eu não entendo, hoje me trouxe uma consciência que como que as pessoas hoje conseguem viver sem conseguir curar todos esses traumas do passado. Então hoje eu consigo afirmar que já estou curado, né? Esse é um processo, né? E eu consigo ser eu mesmo, né? E de fato, para todas as pessoas que eu for conversar, eu vou recomendar, né? Olha para o passado, trata e seja você mesmo, né? E hoje eu acho que além da hipnose traz também um autoconhecimento. A gente acaba se conhecendo, se valorizando, a gente acaba confiando mais no que a gente pode realizar.
Então eu agradeço a hipnose e ao Alex, né? Obrigado por você ter me guiado. Então eu entro aqui na hipnose, eu entrei aqui na hipnose sem perspectiva de vida, né? E hoje com uma perspectiva de uma vida maravilhosa, um futuro muito melhor. Eu só tenho que agradecer. Muito gratidão. Obrigado, muito. Isso. Pô, cara.